Oi, gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje de uma forma um pouquinho diferente, trazendo uma reflexão. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o seguinte: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra do Senhor é poder para a salvação de todo aquele que crer, amém? E por isso o Tá na Bíblia nasceu e aqui está compartilhando verdades bíblicas para que o poder de Deus chegue até você e a sua fé seja alargada. Amém? Esse é o quinto Tá na Bíblia e é a segunda parte do estudo dos livros históricos. Bom, semana passada nós vimos os 3 primeiros livros que são Josué, Juízes e Ruth. Lembrando que os livros históricos visam narrar a história do povo de Israel num período de 1000 anos, aproximadamente, desde a conquista de Canaã, lá em 1400 a.C., aproximadamente. É interessante verificarmos nestes livros o cumprimento das bênçãos e maldições que foram descritas por Moisés lá no livro de Deuteronômio, do capítulo 28 até o capítulo 30. Dá uma olhadinha depois, vale a pena recordar. Geograficamente, esses relatos se sucedem na atual Palestina, antiga Canaã, a terra prometida. Hoje nós vamos estudar o primeiro e o segundo livro de Samuel, o primeiro e segundo livro de Reis e o primeiro e segundo livro de Crônicas. Vamos estudar agora então o primeiro livro de Samuel. Nesse livro vemos a narrativa da história de Israel, narrativa essa que evolui desde um povo regido por juízes de forma não unificada até se tornar um povo com governo único, centralizado no domínio de reis, dos quais aí podemos citar Saul, Davi, Salomão, dentre outros. O importante é quando verificamos, através dessa narrativa, a aprovação ou não de Deus com relação a esses líderes. Bem, no primeiro livro de Samuel temos um enredo riquíssimo, temos personagens fortes, conflitos interpessoais, temos a descrição do caráter de Saul e de Davi, e como o rei Davi sucedeu a Saul, um rei fracassado, e como o povo então vivenciou as consequências da escolha de um rei. O destaque do livro, bom, o livro começa com o nascimento de Samuel, sua infância, seu crescimento, seu governo como juiz e sacerdote após a morte de Eli, um homem que foi negligente com sua casa e com as coisas de Deus. Sendo então Samuel aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. De fato, o livro começa com a linda oração de Ana, a mãe de Samuel. É uma poesia, uma oração, uma das mais notáveis dentro da Bíblia, tamanha era a fé de Ana. Vamos agora ao segundo livro de Samuel. Bem, ele segue a sequência dos fatos, narrando agora o governo de Davi como rei. Cabe lembrar que Saul foi um rei escolhido pelo povo. Seu porte alto, sua força, suas qualidades pessoais agradaram o povo. Porém, Saul não seguiu nos caminhos do Senhor Deus, chegando até a consultar uma vidente durante o seu reinado. Davi, por outro lado, foi escolhido por Deus. Sua aparência contrasta com a aparência de Saul. Davi era de baixa estatura, franzino e o último dos filhos de Jessé, mas Davi possuía qualidades que agradavam a Deus. Longe de ser perfeito, Davi demonstrava arrependimento profundo após os seus erros, e essa era a característica que agradava o coração de Deus, tornando-se assim uma referência de reis para gerações futuras. Nesse breve passeio bíblico, vamos então agora para o primeiro livro dos reis. Esse livro registra as histórias dos reis a partir de Salomão, filho de Davi, no ano 970 a.C., e vai até a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte seria Israel, Reino do Sul, Judá, cujas capitais são Jerusalém e Samaria. Interessante ressaltar que tal divisão se dá por 3 motivos: motivos políticos, econômicos e espirituais, porque grande era a idolatria naquele momento. Ponto importante é ver as consequências da insensatez do povo e dos seus reis ao se afastarem de Deus. Nesse livro vemos também Salomão ganhando sabedoria de Deus e finalmente vemos Salomão construindo o templo tão sonhado por Davi.
Esse templo durou 380 anos. O livro termina com a atuação do profeta Elias contra a tal idolatria. Caminhando mais um pouquinho, chegamos ao segundo livro dos Reis. Esse livro ele continua registrando a história do povo de Israel, mas já vai a partir da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul e chega até o cativeiro babilônico. E falando sobre cativeiro, a leitura desse livro é muito importante, pois nos leva ao entendimento de quais ações, de quais atitudes tomamos e que nos levarão a ter sobre nós o juízo ou a bênção de Deus. O rei Salomão, autor do livro de Provérbios, diz lá em Provérbio 14:34 o seguinte: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Por isso, nós devemos sempre orar pelos nossos líderes. E isso fica muito claro quando nós lemos as histórias dos reis, suas condutas e as consequências que existem sobre o povo. Esse livro, portanto, traz em si não só as histórias paralelas dos dois reinos, mas o declínio espiritual deles e também revela o testemunho dos profetas que se levantam para falar movidos por Deus. Agora, para encerrar, nós estudaremos o primeiro e o segundo livro de Crônicas. Antes de mais nada, quando estudamos os livros chamados Crônicas, precisamos entender o que essa palavra significa. Portanto, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, uma crônica nada mais é que um relato de acontecimentos históricos apresentados na ordem que eles ocorrem. Esses dois livros contêm muito da história do povo de Israel, já narrada no primeiro e no segundo livro de Reis, sendo que com mais riqueza de detalhes. Na verdade, vemos que esses dois livros enfatizam o Reino do Sul, que é Judá, e, portanto, mostram um enfoque na figura do rei Davi e apresentam uma história abrangente do último rei da monarquia unida, Salomão. A partir daí, segue relatando fatos sobre os reis de Judá, inserindo uma visão religiosa do que faz uma nação, bem como uma pessoa serem abençoados ou punidos por Deus. Segundo Crônicas, se encerra mostrando o fim da monarquia. Na próxima semana, encerraremos o estudo dos livros históricos falando sobre Esdras, Neemias e Ester. Até lá, e que a bênção de Deus esteja sobre sua vida agora e sempre.